vivemos contigo, estamos unidos em tuas mãos, em tuas mãos. Olá, bom dia, meu irmão e minha irmã. Começando agora mais uma edição do programa Em Tuas Mãos, na manhã deste domingo, segundo domingo do mês de agosto, Dia dos Pais. E neste dia a igreja também dedica para celebrar a vocação matrimonial. Rezemos agora por todas as vocações. Senhor da messe e pastor do rebanho, faz ressoar em nossos ouvidos o teu forte e suave convite. Vem e segue-me. Derrama sobre nós o teu Espírito, que ele nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir a tua voz. Senhor, que a messe não se perca por falta de operários. Desperta nossas comunidades para a missão. Ensina nossa vida a ser serviço. Fortalece os que querem dedicar-se ao reino, na vida consagrada e religiosa. Senhor, que o rebanho não pereça por falta de pastores. Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres, diáconos e ministros leigos e leigas. Dá perseverança a nossos seminaristas. Desperta o coração de nossos jovens para o ministério pastoral em vossa igreja. Senhor da messe e pastor do rebanho, chama-nos para o serviço do vosso povo. Maria, mãe da igreja, modelo dos servidores do evangelho, ajuda-nos a responder sim. Amém. Hoje, dia 8 de agosto, a igreja celebra São Domingos de Gusmão, aquele que, junto com São Francisco de Assis, marcou o século XIII na sua vida de mendicância e de entrega total a Deus. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse santo agora nessa entrevista. E para conversarmos sobre esse santo, nós vamos falar agora com a irmã Célia de Oliveira, ela que faz parte da congregação das Irmãs Dominicanas. Irmã, muito obrigada por sua participação, é um prazer estar conversando com a senhora. Joyce, eu que agradeço estar neste momento falando um pouquinho sobre a pessoa de São Domingos, nesse dia em que celebramos a festa de São Domingos de Gusmão, e também é uma alegria muito grande para nós, porque neste ano estamos celebrando os 800 anos da Páscoa de São Domingos, sentar com São Domingos à mesa. Então, irmã, quem foi São Domingos de Gusmão? São Domingos de Gusmão foi o grande pregador do Evangelho. Domingos nasceu no ano de 1170, na Espanha, e filhos de Joana d'Arc e Félix de Gusmão. Domingos tinha um desejo muito grande, de fazer o bem, sendo que ele foi criado numa família nobre, religiosa, mãe muito temente a Deus, e Domingos, então, cresceu com esse grande desejo de fazer o bem. Então, Domingos buscou crescer na busca da palavra de Deus, sendo assim uma luz para o mundo. E Domingos dizia: não posso pregar em peles mortas enquanto meus pobres morrem de fome. Então Domingos, ele vende todos os seus livros para dar de comer aos pobres, porque naquele tempo existia uma miséria muito grande. E Domingos, movido de amor, de compaixão, ele fez tudo isso. E o que São Domingos de Gusmão representa para a nossa Igreja Católica? Domingos representa um homem de oração, porque Domingos foi um homem de oração, um homem que anunciou o Evangelho, então representa para a Igreja esse grande homem que buscou fazer o bem através da oração e do profetismo. E quais são os pilares da Ordem Dominicana?
a pregação, o anúncio e o testemunho. Você pode explicar um pouco desses pilares para a gente? Através da pregação, né, através da palavra de Deus, contemplamos e transmitimos, levamos ao outro esta palavra. E o anúncio, que também está no nosso ser missionário, de anunciar a boa nova aos irmãos. E o profetismo, ser profeta da verdade, porque São Domingos foi o grande profeta da verdade. E o que a gente pode trazer da vida de São Domingos para os nossos dias de hoje, né? Qual o exemplo que ele nos dá e que nós podemos seguir? Aquilo que ele profetizou, através da palavra de Deus, a busca da palavra de Deus, também a oração, que através do terço, né, da divulgação do terço, aproximamos de Deus através de Maria, e também buscando ajudar o próximo, como São Domingos vivenciou tudo isso na sua vida. Então, irmã, muito obrigada mais uma vez por sua participação, de estar podendo nos informar um pouco sobre esse assunto. Joyce, eu que agradeço, né, por poder falar da pessoa de São Domingos, que é esse grande pregador da graça, e poder divulgar também a pessoa de São Domingos, que é esse grande exemplo do anúncio do Evangelho e do ser missionário. E não deixe de acompanhar as redes sociais da Arquidiocese de Teresina. Nós estamos no Facebook e no Instagram. Aproveite e fique por dentro de tudo aquilo que acontece na nossa igreja particular. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Bons Conselhos. Em tuas mãos, em tuas mãos. E neste Dia dos Pais, vamos agora no quadro Bons Conselhos refletir um pouco mais sobre essa missão. Nossa equipe conversou com o diácono Dino, que além de diácono, também exerce a missão da paternidade. Em comemoração ao Dia dos Pais, no nosso Bons Conselhos deste domingo, nós vamos falar sobre essa missão e a missão diaconal. E para entendermos melhor como funcionam essas duas missões em conjunto, nós vamos conversar agora com o diácono Dino Nunes. Diácono, muito obrigada por sua disponibilidade para participar aqui da nossa entrevista. Bem-vinda, querida filha, nesta casa com José. Amparados pela graça do Pai, me sinto absolutamente à vontade e feliz por participar deste momento com vocês e com toda a comunidade que nos ouve. E como é a experiência de quem vive essas duas missões, a missão da paternidade e a missão diaconal? É a coisa mais natural que existe, né? Ser diácono e ser pai. É quase uma regra, né? Todos são assim. O nosso diácono em Teresina é um belíssimo exemplo disso. Quantos pais, concretamente pais, são absolutamente dedicados ao diácono. Pais também das suas comunidades, das suas diaconias. É um dom mesmo, é um dom. Como o dom é dado por Deus, ele escolhe aqueles que ele achar melhor, no momento em que achar melhor, com a frequência que ele achar, com a potência que ele achar. O que nos diferencia, e aqui eu falo por todos os meus colegas diáconos aqui de Teresina, nessa belíssima arquidiocese, como do mundo todo, é o que se chama hoje, com muita frequência, de teocidência. É ouvir esse chamado e se dispor a ele. Isso sim, é uma ordem e nós seguimos do jeito que Ele quer, do jeito que Deus quer que nós sejamos pais e diáconos ao mesmo tempo. Essa dupla sacramentalidade já é entendida desde sempre, desde o primeiro momento de toque na nossa vida, no nosso espírito, que a gente entende e pratica isso, onde há uma mistura mesmo. Não há uma distinção assim, eu não sou pai sem ser diácono, eu sou diácono sem ser pai. Isso há uma confluência natural, tranquila,
sem absurdos, sem comoções nas nossas vidas. Quais foram as dificuldades da paternidade nessa pandemia e o que o senhor fez para ter o discernimento de poder, de conseguir superá-las? Essa pergunta dirigida e pessoal, ela me foi experimentada no começo com muita apreensão, né? Eu me lembro que meu filho chegou no consultório e disse, nós temos que parar 15 dias. E eu achei um absurdo, como é que eu vou fechar o consultório 15 dias? Não vai dar. Passamos 6 meses fechados, isso meu lado profissional. Na minha casa a dificuldade mesmo foi o isolamento, a tensão e a preocupação em não ser atingido, ainda que a família mais distante e ampliada tenha acontecido muitos casos. Eu tenho 2 famílias, por assim dizer, numa só, além da minha família ampliada. Eu fui casado durante 26 anos, tenho 3 filhos adultos, que esses são como que meus pais, e me ajudam diariamente para tudo. Um mora em Teresina e os 2 moram fora, me aconselhando, me orientando, me dissipando as tensões, me ajudando em outros aspectos também. E tenho minha família aqui, que é mais diretamente ligada a mim. Tenho a Rosângela, que vocês viram aqui, e tenho a Luísa, de 15 anos, e o Davi, de 11. Esse foi o foco e a preocupação, porque não é fácil 2 crianças, uma pré-adolescente, ficar em casa o tempo todo. Mudou-se toda a rotina. O que é curioso é que, em vez de haver uma dissipação da relação entre nós, fez uma confluência. Porque nós, desde o dia 23 de março do ano passado, rezamos o terço diariamente pela internet. Não só nós, como as famílias e os amigos. Mas então se criou uma fortaleza muito grande, a necessidade de fazer a ladainha, fazer o ofício. E eu comecei a sair, comecei a trazer mais, ainda que o risco de alguma contaminação, mas uma forma mais fácil de dissipar as tensões aqui em casa. Mas eu também, não é que eu quero me colocar como inatingível das dificuldades, de jeito nenhum. Mas na oração, na busca da oração, nós conseguimos passar com relativa facilidade esse tempo inteiro. Então, nesse dia em que se destaca os pais, nesses dias, é necessário que a gente pense assim, que nós somos a referência, somente quem tem meninos em casa e meninas em casa. Então, passamos bem, graças a Deus, sem maiores dilúvios na nossa vida nesse período. E o senhor teria algum exemplo para nos destacar, para nos dar, né, que tenha passado por isso, ou algum problema, alguma dificuldade e conseguiu superá-la? As tensões, elas foram se acumulando nesse período, foram se acumulando. Ainda que aqui em casa, a gente, eu me considero amigos dos meus filhos e da minha esposa também, mas não sou colega deles. Então, eu sou o pai deles. Portanto, eu tenho, nesse contexto de responsabilidade, com afeto, com ternura, com carinho, colocar aquilo que é necessário para eles. Dia desse, depois de bastante tempo preso, montou-se mini estúdios para estudar o tempo inteiro. A minha filha, que tem um temperamento assim lindo, magnífico, estava chorando pelos cantos, né? Não aguento mais ficar aqui. Então vamos dar um jeito de sair, né? E saímos e fomos dissipando devagarinho isso e voltou-se mais ou menos à normalidade, longe dessa que nós temos hoje. Hoje já é muito melhor, mas naquele momento nós não sabíamos o que fazer. Tragédia mesmo, graças a Deus, não. Mas tensões, picos de tensão, que precisou que parássemos tudo para sentar, para conversar e para ver onde é que estava sendo mais grave. Tivemos vários. Mas com uma boa conversa, nos colocando, mais somente eu, colocando no lugar. A mãe, que estava todo dia mais junto, tinha mais dificuldade. Mas eu tive mais facilidade para isso. E nós fomos tirando um pouquinho. Tem ainda, porque são 2 meninos, 2 crianças, né, pré-adolescente. Mas hoje a convivência está muito mais serena. Eu vejo com muita clareza isso, o exemplo que eles dão para mim. Eu tenho, pela graça de Deus, a fortaleza de ter vivido na minha juventude
a primeira família. E na minha fase de idoso, eu já tive a Luísa com mais de 50 anos, hoje eu tenho 66, eu tenho espelhos dentro de casa que eu enxergo com muito mais facilidade. E isso me ajuda, nos ajuda muito mais a sintonizar melhor e viver com maior intensidade, menos tensão, nesse período que é muito próprio. O senhor que já é pai há muito tempo, tem algum exemplo de paternidade que se inspira? Tenho sim, tenho muitos exemplos. Eu sou cercado de exemplos, né? A dificuldade nossa é que às vezes a gente não consegue enxergar, ver o exemplo mais distante. O exemplo assim mais concreto que eu tenho da minha vida, eu me lembro dele todo dia, é meu pai mesmo, né? Que faleceu, eu tinha 13 anos de idade. Pela honestidade, pelo caráter, pela lembrança que todos têm dele. Então, pai genético mesmo, aquele que é referência para mim, eu não tenho dúvida. Escolha um pai, esse é. Mas eu tenho outros muitos pais na minha profissão, na igreja eu tenho vários. Então, Jacinto, por exemplo, o padre Toni, são referências assim que eu rezo por eles diariamente. Eles sabem disso, porque faz construir, ajudar a construir essa visão de paternidade de serviço mesmo, sabe? De fazer sem ter troca, sem ter retorno. Eu tenho muitos e eu rezo por eles diariamente para que eles consigam manter em todos os diáconos e pais do mundo, onde eles querem que chegue a sua imagem, essa referência concreta que eles têm. Então eu me perguntaria, eu pergunto para todos nesse dia tão especial, você imitaria seu pai? Todos os gestos, todas as palavras, eu imitaria sim. E você pode dizer para os seus filhos, me imite nisso, ou coisa assim desse nível. Você pode me copiar. Quem tem essa graça na paternidade ou no serviço de diaconal realiza o sonho de Deus na sua vida e na vida daqueles que lhes são perto. E qual o principal conselho que o senhor deixa para esses pais? Ser pai. Ser pai. Eu estava vendo, estou tentando de alguma forma concluir aquele livro sobre São José, da carta apostólica do Papa Francisco, e aquele é o modelo de pai, né? Aqui na Terra. Porque que bom quando a gente tem filhos formados, bonitos, inteligentes, para elogiar, para ter referência, e se não for assim? Então, a paternidade nós recebemos no nosso batismo, né? Aí, essa visão, nós que podemos presidir o batismo como diácono, nos sentimos completos. E eu gosto de dizer, se vocês quiserem, podem cobrar desse diácono como diácono. E como pai é isso, é chegar em casa e ficar feliz por ir para casa, dar e receber a bênção. Essas coisas simples, comuns, onde estão os milagres da vida. Observar que a paternidade é uma graça e é um dom. Deus escolhe aqueles a quem oferecer, tanto a genética quanto outra qualquer. Essa responsabilidade, que é uma responsabilidade tão doce, que passa distante de ser um sacrifício. Desde que desenvolvamos em nós, e aqui fica essa mensagem final, deixar-se levar por essa grande graça que é a paternidade. Eu repetiria tudo que eu fiz até hoje. Nesse tanto tempo que eu já sou pai e já sou avô, tiraria algumas coisas de limitação minha. Não foi por nada dos meus filhos, da minha comunidade, nem do dom que Deus me deu da paternidade e diaconato. Foi por limitação minha mesmo. Eu pediria mais fortaleza, mais persistência, mais insistência em sentir mesmo, ouvir no Evangelho a palavra que Ele quer e que eu consiga
mais para frente ainda, com mais maturidade, colocar em mim, falar disso e principalmente viver isso, tanto a graça do diaconato permanente, como a da paternidade aqui na terra. Então eu louvo muito a Deus por essa oportunidade que nos foi colocada aqui, vocês aqui em casa, que prazer, e que deixar um pouco disso, um pouquinho, esses flashes da minha vida, que me dá muita fortaleza, me dá muito prazer, me dá muita alegria mesmo em ser assim, não por mim, não por merecimento meu, mas por necessidade minha de buscar Deus dessa forma. Diácono, muito obrigada mais uma vez por sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos. Foi um prazer estar conversando com o senhor sobre esse assunto e um feliz Dia dos Pais para o senhor. Obrigado, obrigado, de coração. E eu quero deixar essa casa aberta, né? Para na hora que houver qualquer coisa assim, estejamos alertas e prontos para dizer um pouquinho disso, para que o mundo nos ouça, para que o diaconato seja reconhecido de forma mais evidente na nossa paternidade também. Muito obrigado, Deus abençoe a vocês e a todos os pais da Arquidiocese de Teresina. E no quadro Testemunho, vamos conferir o depoimento do Gilberto Penha, ele que é pai e logo mais será ordenado diácono permanente. Pois bem, estou aqui para falar um pouquinho sobre essa missão diaconal. Sou candidato da Escola São Francisco de Assis, aqui na Arquidiocese de Teresina. É um grande desafio. Somente o amor, o zelo, pode nos fazer dizer sim, pois sabemos que a escolha dos primeiros diáconos, como conta Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, foi de acordo com a necessidade de um povo que estava carente, que estava precisando de assistência. Então surgiram os diáconos, homens escolhidos do meio do povo, para estar a serviço do povo, não para ser pessoas que ocupam os melhores e os primeiros lugares, mas sim aquele que está a serviço, assim como Cristo, que veio ao mundo, que veio para a nossa humanidade, mas para servir, para ser aquele que está à disposição dos mais pobres, dos mais necessitados. Obviamente, nós vamos viver aí uma dupla sacramentalidade. E o que é esta dupla sacramentalidade? É a ordenação diaconal, que é o primeiro grau da ordem, e também o matrimônio, de onde surgem esses frutos, né? Está aqui meus dois filhos, o Lucas Samuel e a Maria Júlia. A paternidade é algo maravilhoso. Também tem seus desafios, como toda e qualquer missão. Porém, é gratificante. Ser pai é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus. E eu agradeço todos os dias pela minha vida, pela minha família e por esses dois cidadãozinhos. Maria Júlia, de 3 anos, e Lucas Samuel, com 6 anos de idade. Então, que Deus nos abençoe. Confira agora as principais notícias da nossa arquidiocese e tudo aquilo que foi destaque na última semana no quadro Notícias da Igreja. Olá, bom dia a você que nos acompanha nesta manhã de domingo. Dos dias 26 a 30 de julho, a Comissão Nacional dos Bispos lançou a campanha Quanto Vale a Vida. A ação é uma iniciativa da Comissão Episcopal Pastoral Especial para o Enfrentamento ao Tráfico Humano da CNBB, que traz como foco sensibilizar a Igreja e a sociedade brasileira sobre o tráfico de pessoas. No dia 29 de julho, a Casa de Isabelê lançou sua nova coleção de roupas da turma de moda e serigrafia. Vamos conferir. A turma denominada de Pantera Negra entregou a nova coleção de moda da Casa de Isabelê, que aborda como tema Meu Cordel Nordestino, de sonho e sol alinhava o meu destino. O lançamento representa o trabalho final de conclusão de curso dos alunos, que teve a duração de 2 anos e aconteceu de forma híbrida. O coordenador pedagógico da Casa de Isabelê fala como foi pensada a proposta dessa coleção. Os socioeducandos, eles perpassaram por um processo de pesquisa,
tanto na parte prática como na parte teórica, estabelecer um desenvolvimento da coleção, um painel de cores, um painel de criação inspirados na cultura nordestina, na literatura de cordel. Portanto, todos os croquis que foram desenvolvidos nas oficinas de desenho técnico, ela vai revelar o que o Nordeste tem de melhor, a sua cultura, o seu povo, a sua gente, a natureza, mostrando, é claro, um trabalho que trouxe um resgate da nossa cultura e, mais do que isso, essa proposta faz com que os jovens eles se redescubram e reconheçam suas próprias origens num processo de afirmação da identidade. Um instrutor do curso de serigrafia que acompanhou essa turma por 2 anos conta como foi a metodologia de construção de toda a coleção, da pesquisa, à execução prática e à finalização. Eles confeccionaram sua própria matriz, fizeram as pesquisas, tiraram algumas imagens da internet, eles pegaram essas imagens, transformaram ela em forma diferente, né, da forma que ele, da ideia deles, que ele colocaram no vestido da menina da moda e principalmente das camisas deles, né. Isto mostra a capacidade que eles têm, né, de criar, de buscar o conhecimento na área de serigrafia. As peças retratam um significado desde os modelos até as cores escolhidas. A instrutora e modelista do curso de moda da Casa de Isabelê explica qual a mensagem quiseram passar através das roupas. Esta coleção ela traz cores diferentes, ela traz o novo, né, de transformar algodão comum, algodão cru, em cores sofisticadas. Escolhemos os tons terrosos devido ao nome da coleção, né, que traz aí as nossas culturas regionais. E a vida de quem participa diretamente desses cursos ganha uma nova roupagem, um novo significado. A socioeducanda Gabriele, que realizou o curso de moda, revela sobre o que esse momento representa para ela. O significado, né, nessa pandemia é resistência, luta. Nós tivemos muitas dificuldades, né, ao longo do tempo para poder estar lá, poder fazer as roupas, poder confeccionar os tecidos, ter ideias para poder elaborar. Mas graças a Deus deu tudo certo, né? Nós nos unimos muito para poder ter dado um resultado maravilhoso. Gabriele ingressou na instituição aos 15 anos de idade e, após ganhar maioridade, permaneceu participando dos projetos e cursos oferecidos pela casa. Após concluir mais uma etapa de sua vida, ela conta o que espera para o seu futuro. Eu espero conseguir ingressar na área de trabalho, na área de moda, no futuro fazer uma faculdade de moda, me especializar e poder crescer um pouco mais na minha vida e dar orgulho para minha família. Os cursos de moda e serigrafia desenvolvidos pelo Núcleo de Profissionalização da Casa de Isabelê oferecem oportunidade de formação profissional desde 2004 e contam com 2 laboratórios equipados para oferecer atividades práticas de qualificação, além de um acompanhamento psicopedagógico para os assistidos. Foi realizada no começo deste mês, do dia 2 ao dia 6, a formação permanente anual do clero da Arquidiocese de Teresina. Com o tema Concílio Vaticano II, uma abordagem histórica e propostas de ações para uma igreja sinodal, a 10ª exposição foi vivenciada durante os 5 dias, o dia inteiro, sempre finalizada com a Santa Missa à noite. Dom Edilson Nobre, bispo da Diocese de Oeiras, foi um dos palestrantes da formação. Ele fala sobre esse momento tão importante para os padres da Arquidiocese de Teresina. Eu penso que esse encontro tem sido muito importante, primeiro, porque os padres estão interessados na atualização, na busca da formação permanente, buscando documentos que são norteadores para a ação missionária da Igreja. A Igreja que, de fato, deve ter as portas abertas e também ser capaz de ir às periferias e assim por diante. Uma Igreja que escuta, uma Igreja que procura ser um sinal de Deus, a exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Os pastores são chamados a dar o seu testemunho. O padre Fábio Fernandes, que faz parte da comissão da formação,
conta sobre o discernimento para a escolha do tema desse ano. Para nós, esse ano, fizemos uma revisão do Concílio Vaticano II, tendo em vista o sínodo que o Santo Padre, o Papa Francisco, convocou a Igreja, começando esse ano e concluindo em 2023. Nesta semana de estudos, de revisão, de muita coisa vista na vida dos seminários, de cada um de nós, nas muitas gerações que estão aqui presentes, nós também estamos tendo momentos de espiritualidade sempre, é a primeira realidade que dá base, e seguramente esse convívio fraterno. O participante, Padre Ayrton de Maria, da cidade de São Gonçalo, do Piauí, revela sobre os aprendizados que obteve com a participação dessa semana formativa e como esse momento vai ajudá-lo na sua missão sacerdotal. Então é muito importante, eu levar para a nossa comunidade pequena, sou padre de uma comunidade pequena, apresentar também o que nós aprendemos aqui diante da nossa comunidade. Uma igreja da misericórdia, uma igreja que caminha junto, que tem esse olhar de conversão, de acolhimento. O momento aconteceu no Centro de Treinamento Padre Tony Batista e contou com a participação de 75 padres, além do arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Teresina. A 12ª Semana de Catequese teve início este ano, na última segunda-feira, dia 2. Trazendo como tema o Ministério Catequético à luz da Palavra de Deus, a semana contou com palestras sobre temas voltados para a vocação do catequista. O coordenador arquidiocesano de catequese explica sobre o significado dessa temática escolhida. Ela foi pensada para você, que é discípulo de Jesus. E o tema, o Ministério Catequético à luz da Palavra de Deus, é exatamente para fortalecer esse ministério já vivenciado por nós, por todos os catequistas do mundo inteiro, ao longo de toda essa caminhada. Edmilson avalia ainda os 5 dias dessa semana de formação catequética. Eu sou suspeito para dizer, mas ela é positiva, porque nós fomos respondidos a partir das inscrições que foram feitas e também da participação diuturna das pessoas envolvidas nos preparativos e também na realização da 12ª Semana Arquidiocesana de Catequese. Dorinha, que palestrou em uma das noites abordando o tema A Vivência Litúrgica no Itinerário Catequético, conta sobre a necessidade de se abordar esse assunto na 12ª Semana Catequética. Esse tema ele é extremamente importante porque nós não podemos conceber uma catequese desvinculada da liturgia, As duas dimensões da nossa fé, elas são extremamente importantes e estão vinculadas uma à outra. Uma das catequistas que participou da formação dá a sua opinião sobre a relevância desse momento para todos os catequistas. É um momento que nós nos sentamos, nos reunimos, nos aprofundamos nos temas que são importantes para a nossa caminhada, para que a gente procure cada vez mais seguir o que a Igreja Universal e do Brasil nos orienta. E é um momento também de encontro, de partilha, de espiritualidade, e tem nos enriquecido muito. A semana aconteceu de forma híbrida, presencialmente no Auditório São Paulo VI e através do canal do YouTube da Arquidiocese de Teresina. E essas foram as notícias desta semana da Arquidiocese de Teresina para você. E para mais informações, acesse o site da Arquidiocese de Teresina. O endereço aparece agora no seu vídeo. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir tem mais programa em Tuas Mãos para você. Em tuas mãos. Em tuas mãos. E agora vamos conferir os principais destaques das dioceses que fazem parte do Regional Nordeste 4 no quadro Boletim do Regional. Olá, estamos iniciando mais um Boletim do Regional. Acompanhe a partir de agora as notícias das dioceses do estado do Piauí. Foi realizada no dia 27 de julho, na Casa Esperança Garcia, onde funciona o setor social da diocese, a Assembleia Ordinária da Cáritas de Oeiras.
O evento contou com a participação de membros da diretoria, representantes das paróquias Nossa Senhora do Rosário e Nossa Senhora da Vitória, Pastoral da Criança, Cefas, que é o Centro Educacional São Francisco de Assis, Fazenda da Esperança, Fundação Dom Edberto de Quemborg, voluntários do CDO, além da equipe do projeto da Caritas. Na ocasião, foi realizada a apresentação das linhas gerais do projeto Qualificação, eleição da diretoria e conselho fiscal e reformas estatutárias. Os novos integrantes eleitos da diretoria da Caritas para o quadriênio 2021 a 2025, você confere no site diocesedeoeiras.org. No dia 31 de julho, Dom Francisco de Assis, bispo diocesano de Campo Maior, ministrou o sacramento do Crisma na paróquia de Nossa Senhora do Desterro, na cidade de Castelo do Piauí. No dia 2 de agosto, Dom Francisco de Assis celebrou a missa com o rito de bênção da Capela do Santíssimo e do novo tabernáculo da Capela do Sagrado Coração de Jesus, da paróquia de São José, no município de Altos. Em comemoração ao Dia do Padre, no dia 2 de agosto, Dom Edvalter Andrade e o clero diocesano de Floriano participaram de um momento de oração, confraternização e lazer na Fazenda Paraíso. A Diocese de Floriano está promovendo o encontro de vocação e discernimento para rapazes e moças, chamado Despertar Vocacional. O evento será realizado nos dias 27 e 28 de agosto, na Casa São João 23. Para participar deste momento, a pessoa interessada deve procurar o padre de sua paróquia. Para outras informações, entrar em contato com o telefone que aparece no seu vídeo. A Coordenação Diocesana de Catequese realizou no dia 31 de julho a última live informativa sobre o Diretório para a Catequese. O tema apresentado foi os capítulos 11 e 12, que aborda sobre a catequese a serviço da inculturação da fé e os organismos a serviço da catequese. O momento formativo foi conduzido pelo catequista Mainá Cardoso, da paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, da cidade de Bom Princípio. No dia 10 de agosto, às 7 horas da noite, na festa de São Lourenço, serão ordenados 17 diáconos permanentes pela imposição das mãos de Dom Juarez Souza, bispo diocesano de Parnaíba. A celebração será realizada na Igreja Matriz Nossa Senhora de Fátima e poderá ser acompanhada pelo YouTube e Facebook da Diocese. Essas e outras informações você acompanha no site cnbbne4.org.br. Por hoje é só, até o próximo Boletim do Regional. E dando continuidade à nossa série especial do mês de agosto, Vocação, Saúde, Corpo e Mente, vamos agora conhecer a atividade praticada pelo diácono Paulo Edson. Ele trabalha com esculturas em madeira. A arte sacra representa uma manifestação artística que retrata a religiosidade e o sagrado, não possuindo um estilo definido, pois depende da criatividade do artista e da cultura que ela está inserida. A escultura de madeira é uma delas. Tendo suas primeiras aparições através dos povos indígenas, é um trabalho manual que se usa poucos materiais, mas que requer muito tempo e paciência. Filho de carpinteiro, desde criança ele tem habilidades com as artes manuais e, seguindo o exemplo do pai, o diácono Paulo Edson transforma a madeira em arte, no caso, a arte sacra. E sobre esse hobby nós vamos conversar agora com ele. Muito obrigada por nos receber aqui na sua casa, diácono. De nada, seja bem-vinda. Então, o que o motivou a iniciar essa arte, a começar a iniciar? Fala pra gente. Bom, como você bem falou, eu sou filho de carpinteiro e marceneiro, né? Meu pai tem ensinado a nós, não exatamente o sentido do dom de arte, mas o respeito pelas pessoas, né? O carinho que ele tinha pelo seu trabalho profissional. E esse dom que Deus deu a ele também concedeu a mim, né? Então eu gosto de fazer esse trabalho que de um certo modo é um hobby e agora está sendo profissional na minha vida, né? Então é um momento que me deixa feliz, porque tudo que eu faço também em oração. E me faz abrir mais um coração para que eu possa fazer mais trabalhos, mais voltado mais para a arte sacra também. Integrante do clero, o diácono permanente tem a missão de servir a Deus e à Igreja, ajudando nas tarefas pastorais e ministeriais, podendo batizar, abençoar matrimônios, celebrar a liturgia da palavra, catequizar, dentre outras funções.
O diácono Paulo Edson coordena a pastoral carcerária da Arquidiocese de Teresina há mais de uma década. Ele conta sobre a conexão dessas duas atividades que ele realiza e como isso o ajuda a realizá-las, mesmo que separadamente. E a pastoral carcerária traduz muito bem o trabalho que eu faço hoje aqui. Tudo que eu faço aqui em Madeira, a madeira geralmente é jogada no lixo, no meio da rua, algumas pessoas me dão, eu pego esse trabalho e transformo em arte, ou seja, o lixo se transforma no luxo, né? O que me chamou muita atenção foi essa peça, bem diferente. No caso, o que seria isso, né? É madeira, o que é? Explica pra mim. Isso aqui, na verdade, é um cupinzeiro. Eu encontrei aqui na Praça do Marquês, jogado, né? Eu digo, não, eu vou tentar fazer alguma coisa com ele, porque tudo isso pode ser aproveitado. Então eu fiz esse cupinzeiro aqui, preparei, e essa cruz eu ganhei na época do meu aniversário, uma senhora que eu dava a comunhão para ela me deu de presente, depois ela caiu e quebrou, e eu trabalhei e juntei ela toda de uma maneira que pudesse ficar dessa maneira. Então eu fiz essa arte em madeira também, e coloquei aqui no cupinzeiro para que desse um detalhe maior. Aqui lembra também o Calvário, né? Toda a arte do Calvário, né? Então ficou assim, uma arte bem rústica e bem bonita também, né? São anos de muito trabalho com essa arte e ao longo do tempo, além de transformar a madeira em peças religiosas, ele coleciona em sua estante histórias que são retratadas através desse trabalho manual. Eu fiz esse quadro pensando na pastoral carcerária, né? Você pode ver que o detalhe dele é esse oval, que é o olho, é como se lembrasse o nosso olho, né? A nossa visão. Esse formato aqui, essa madeira bem trabalhada, bem rústica, eu encontrei no lixo, na casa de uma senhora que também dava comunhão. Ela me deu essa madeira e eu transformei isso aqui, né? Aqui no centro é o texto mariano, que nos lembra Maria. Aqui do lado é uma rosa, que lembra a beleza de Maria. E aqui um pouquinho do céu, né? Então nós temos que lembrar sempre que Maria está sempre à nossa frente e tudo que está, Maria também nos coloca em sua mão. Então esse aqui foi lembrado também na pastoral carcerária, lembrando cada um dos meus irmãos e irmãs que estão privados de liberdade, para que eles possam entender que Maria pode levá-los ao céu. E como o senhor se sente fazendo esse trabalho tão bonito de transformar a matéria bruta em uma peça sacra, uma arte que leva as pessoas um pouco de fé? Eu acredito que o dom de Deus é para ser dado, né? O nome já diz, dom, é dado. Então tudo que eu faço de bom grado a Deus. Então o que Ele me dá, eu procuro também dar de graça, de uma maneira que as pessoas se sintam felizes com essa arte também. E para que cada pessoa que compra ou adquire, ou seja recebida, recebe de bom grado da minha parte. Então o que eu faço de bom coração. Tudo que eu faço aqui é em oração. Tudo aqui é em oração, nada feito assim aleatório. Então vem inspirado por Deus, por mim, e assim a gente consegue fazer esse trabalho. Apesar de já ter realizado muitas peças religiosas em madeira, para o diácono Paulo, cada uma traz um significado diferente. Ele relata como é sua reação após a conclusão de uma obra finalizada. Na verdade, você ganha um presente, você, poxa, sou eu que fiz mesmo isso, né? Então a gente pode ver que Deus é maravilhoso, Ele age numa pessoa tão pequena, até o próprio nome Paulo já quer dizer pequeno, então ele age numa pessoa tão pequena e faz uma coisa grande. Por mais que a lembrança seja pequena, mas o significado, a ação, o trabalho é um trabalho bem grande, é enorme, porque exige um pouco mais da nossa força, da nossa boa vontade, da nossa criatividade e, sobretudo, da nossa alegria em fazer esse trabalho, né? E desta forma, ele segue com esse trabalho de transformação da madeira, da evangelização, levando fé e esperança às pessoas e a si próprio, através de sua arte e da missão como diácono. E todo o conteúdo exibido aqui no programa Em Tuas Mãos está disponível em nosso canal no YouTube, Arquidiocese de Teresina. Lá você pode curtir, comentar, compartilhar o nosso conteúdo com quem você desejar. E não se esqueça de se inscrever. E além disso, de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, você confere o programa Em Tuas Mãos no rádio, na Rádio Pioneira de Teresina, 88.7. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Dicas da Fé.
Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221 6793. Faça-nos uma visita. Vamos agora conferir a nossa dica da fé para este domingo. Este quadro que é um oferecimento da Livraria Nova Aliança. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221 6793. Faça-nos uma visita. E neste domingo, a nossa dica da fé para você é o livro A Inteligência Espiritual e a Catequese, da editora Vozes. Neste livro é apresentada a contribuição que a inteligência espiritual pode dar à catequese atual, propondo algumas etapas para a formação espiritual, transcendente e religiosa da pessoa, e principalmente das crianças. Depois de definir o que significa inteligência espiritual no conjunto de múltiplas inteligências, as chaves catequéticas são apresentadas para trabalhar metodologicamente com ela no processo de iniciação de 4 etapas: espiritual, transcendente, religiosa e cristã. E este livro foi a nossa dica da fé deste domingo para você. Aproveite e já garanta o seu. E hoje, no quadro Artista da Fé, vamos conhecer a história do Gabriel, que ainda jovem e incentivado pelos pais, ele evangeliza através da música. O artista Gabriel é muito jovem, mas mesmo com a pouca idade, já decidiu o que quer para seu futuro: uma carreira de organista, músico que toca órgão. Porém, ele começou a gostar de música tendo o interesse de tocar um outro instrumento, o violão, e com o passar do tempo, foi que ele descobriu sua verdadeira paixão. Ele conta como foi o início desse despertar musical. Sim, inicialmente eu comecei com um projeto de violão na comunidade aqui vizinha, Nossa Senhora Perpétua de Socorro, próximo ao Hospital HUT, com o professor Dimas, né? Como também sou coroinha, comecei a servir na comunidade vizinha, São José, aqui na Costa Rica. E vendo o outro organista, o Desterro, tocar, acabou que aquilo chamou minha atenção. Porém, com o período de pandemia, acabou que eu me afastei das missas, tudo. Com o retorno, eu falei com ele e começou a me dar aulas, né? Guiado pela família, ele participa das missas e serve como coroinha desde criança. E com a descoberta e aprimoramento de seus dons na música, ele também serve tocando, tanto na sua igreja como em outras comunidades. Ele revela como é para ele servir de 2 maneiras: tocar o órgão, o instrumento oficial da Igreja Católica, e também ajudar como coroinha há 10 anos. Me sinto muito honrado porque estou tentando reavivar essa tradição de um instrumento tão importante na história da igreja, mantendo vivo esse serviço do organista, uma coisa tão rara de se achar hoje em dia. Por cerca de 2 anos passei sendo o único coroinha de minha comunidade. Atualmente já tem mais outros, mas comecei sozinho. O meu próprio avô, que é ministro da Eucaristia, que me ensinou tudo. E dessa caminhada é uma coisa muito gratificante servir a Deus. Agora não só como organista, mas também no altar, ali auxiliando. Gabriel fala ainda sobre esse trabalho de evangelização, onde ele transmite mensagens de fé para as pessoas através do seu dom de tocar músicas religiosas. Com toda certeza, por meio do órgão, podemos incitar o fiel a se conectar mais no mistério da celebração, na liturgia. Aquele som que a gente produz, aquela coisa mais suave, aquilo leva a pessoa a um estado meditativo, aquela reflexão no interior da igreja. Bom, o que ocorre muitas vezes as pessoas chegarem e dizer: nossa, aquilo que você tocou me tocou muito, mexeu muito comigo, me deixou mais conectado. Muitas pessoas chegam e contam isso, a sensação de estarem maravilhadas com aquele som, com aquele ambiente que consegue se criar. Desde que começou sua caminhada como músico, ele sempre teve o apoio do pai e da mãe, que sempre acompanhavam e incentivavam Gabriel a persistir no seu sonho. O pai do artista diz como se sente ao ver o filho servindo na igreja. A gente fica muito emocionado porque desde pequeno ele sempre foi concentrado na igreja, assim, ele nunca foi aquela criança de dar trabalho dentro da igreja, chorar, correr. Ele sempre estava ali atento,
Ele sempre estava na igreja ajudando as pessoas de idade a subir a escada. Ele lá na frente trazia elas para o banco, pequenininho ainda. Aí esse amor dele, esse serviço, acho que foi aumentando. Ele passou a servir o altar, ser coroinha. A gente sempre observando isso, ele sempre crescendo, né? Sempre com esse amor. Aí foi pro lado da música, e isso maravilhou mais a gente ainda, porque a gente não esperava tanto. Não, vai aprender a tocar um violão, vai e pronto. Mas foi evoluindo, foi crescendo, foi pro órgão e hoje está tocando aí muito bem. Já a mãe de Gabriel, que também acompanha e o incentiva nessa missão, revela como é para ela ter um filho tão novo e que já evangeliza através de dons dados por Deus. Eu fico feliz, muito feliz, porque minha família já é praticante há muito tempo. E eu fico feliz por esse andamento dele, né? Graças a Deus, foi um menino muito bom, sempre gostou de participar das coisas da igreja, está engajado sempre. Então, para mim, é muito gratificante, para nós pais do Gabriel. Eu estou dando o maior apoio, sempre eu dei desde pequeno, sempre ele me acompanhou nas missas, indo para a igreja, sempre ele me acompanhou e até hoje eu estou acompanhando ele e ele também nos acompanhando também. Não são todas as pessoas que têm a sorte de Gabriel, de descobrir os dons dados por Deus tão cedo e com isso se doar e evangelizar a si e ao próximo, levando o amor do Pai. Confira agora o quadro Palavra do Pastor para este domingo. Parabéns, caríssimos pais. Hoje é seu dia, segundo domingo de agosto. Eu tenho diante dos meus olhos, para dizer, diante da minha mente, a figura de São José, que a Igreja celebra neste ano o ano de São José, a pedido do Santo Padre, o Papa Francisco. E o documento que fundamenta este ano de São José, chamado Com Amor de Pai, Patris Corde, em latim, há uma frase que, quando eu pensei em me dirigir a cada um de vocês, ela me veio espontaneamente ao coração. O Papa diz a certa altura: ninguém nasce pai, a gente se torna pai. Eu achei de uma riqueza extraordinária. Primeiro, porque não é simplesmente uma geração biológica que faz um pai. Isso é uma parte do ser pai. Há muitos filhos que não sabem que tem um pai. Foram gerados, mas não sabem que tem um pai. E há filhos que sabem que não foram gerados por aquela pessoa e têm certeza de que tem um pai. Então, a paternidade, na verdade, é algo de grandioso e de belo e que tem facetas diferenciadas. Por exemplo, o pai que acompanha o filho desde o nascimento, da gestação, lhe dando conforto, lhe dando apoio e acolhida. Não é só a mãe que acolhe o filho. A psicologia moderna nos assegura que até a distância os pais, como outras pessoas influentes, têm uma incidência sobre a vida da criança. Agora imagine o pai que diz: olha, aqui está o fruto do meu amor, aqui está a fusão da nossa união, minha com minha esposa. Então isso traz um conforto para a criança e ela vai se apegando, por incrível que pareça, mas se apegando já a essa figura do pai, que vai lhe dando apoio, lhe serve de baliza, lhe serve de tutor. Quando nasce, a figura paterna, masculina, que a criança vai ter por primeiro é a figura do pai. Se não é do pai biológico, é daquele que faz as vezes de pai
e vai se tornando pai. Então aí entra o papel do acompanhamento. Pai é aquele que gera, mas também é aquele que nutre e acompanha. Passou o tempo em que se pensava que o pai era o provedor. A mãe era que cuidava, etc., mas o pai era o provedor. Passou esse tempo. Hoje há muitas famílias onde quem provê é a mãe, outras pessoas. O pai não é necessariamente mais o provedor, até porque na sociedade moderna se divide, a mãe trabalha de um lado, o pai de outro, e ambos têm uma mesmo caixa para resolver os problemas econômicos da família. Quantas mães solteiras, por exemplo, elas estão nutrindo os filhos sem uma presença masculina de provedor. Depois, além desta figura já mencionada, entra a figura educativa. A educação não vem só pelos ouvidos, a educação vem pelo acompanhamento, pela presença, pela convivência. E isso vai gerando, um pai amoroso vai gerando sentimentos de nobreza, de fineza no filho. Um pai atencioso vai gerando no filho uma gentileza que ele vai carregando como algo normal, connatural à sua pessoa. Ele vai aprendendo ali, não é com o leite materno simplesmente, mas com a presença paterna. Depois o pai vai se tornando também para o filho aquele que vai preparando para a vida. Todo pai sabe que ele não tem um filho só para si. Ele tem um filho para a vida, para entregá-lo ao mundo. E aí como é importante acompanhar, amar, cuidar, mas ao mesmo tempo preparar para o futuro. Quer dizer, fazer com que até determinado momento o filho tenha a capacidade de livremente seguir a sua estrada. E o verdadeiro pai não é o que segura debaixo da sua asa, por mais aconchegante, gratificante e compreensível que seja, mas ele prepara para a vida. Como é bonito ver que o pai prepara o filho para a liberdade, para que ele tome suas decisões, não seja uma marionete, mas tenha sua própria personalidade, o que não significa não corrigir, o que não significa não orientar, o que não significa não acompanhar. São coisas diversas. Acompanhar, corrigir, orientar são papéis do educador. E o pai que não faz isso é omisso, não ama. A Bíblia diz: Deus corrige aqueles que Ele ama. Deus corrige aqueles que Ele ama. Então é um sinal de amor corrigir a pessoa que se ama. E ela vai agradecer depois. Eu tenho escutado muitíssimas e muitíssimas vezes os pais dizerem, ou adultos dizerem: eu dou muito graças a Deus as correções que eu recebi de meu pai e de minha mãe. Senão, o que seria de mim hoje, se eu seguisse meus impulsos como antes? Depois, este documento, Patris Corde, sobre São José, diz uma coisa maravilhosa no final. Ele diz que São José foi um pai na sombra. Foi um pai sombra. Uma imagem bonita para dizer, ele foi a sombra do Pai Celestial sobre Jesus o tempo todo, na vida de Jesus, do menino, do rapazinho e do homem Jesus. Olhe como é bonito isso. Quer dizer, o pai nunca perde sua função. Acompanha o filho casa, o filho se forma, é independente economicamente, mas a figura paterna continua válida e importante, não mais para prover, mas agora para ser o amigo, para ser alguém com que você confronta a vida, em que você sente o aconchego paterno. Olhe, 1000 mães não substituem um pai. A mais extremosa das mães, que tenha dinheiro, que tenha competência, ela não pode substituir um pai. Ninguém se iluda com isso. E Deus não teria providenciado para seu filho Jesus
a figura de José como verdadeiro pai adotivo se nós não precisássemos da figura paterna. Deus não precisou de José para gerar Jesus. Isso ele fez por obra do Espírito Santo. Mas a figura do menino para ser acompanhado, ele providenciou um pai que o amou com amor de pai. Isso deu nome ao documento do Papa, Patris Corde. Com amor de pai, Jesus amou a José. José amou a Jesus. E olhe, a única pessoa que Jesus deu o nome de pai na terra foi a José. Olha que privilégio. O Filho de Deus chamar de pai aquele homem que estava ao lado da sua mãe como esposo virginal. Então nós entendemos assim que de fato o verdadeiro pai é como uma sombra do Pai Celestial, que lhe passa também a fé, lhe educa na fé. Com o filho reza, com o filho vai à igreja, com o filho lê a Sagrada Escritura, com o filho conversa sobre as coisas de Deus. Veja que bela missão você tem, pai. Veja que bela missão, mães, filhos, tem o seu esposo, os seus pais. Parabéns, caríssimos pais. Que Deus lhes abençoe, fortifique cada dia mais sua caminhada e lhe dê a coragem e a graça de ser um pai segundo o coração de Deus. E o programa Em Tuas Mãos deste domingo vai ficando por aqui. Neste Dia dos Pais tão especial, no ano de São José, que o exemplo de santidade do pai adotivo de Jesus seja modelo para todos aqueles que partilham o dom da paternidade. Até o próximo domingo com mais um programa Em Tuas Mãos para você. Vivemos contigo.